Olá, querido, olá, querida. Este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são sempre muito bem-vindos. E aqui a sua amiga Anita Castro. Nós estamos começando mais uma partilha de Nosso Lar. Nós estamos então fazendo este estudo maravilhoso desde a última quinta-feira, sempre às 18h30. Hoje nós vamos ver o capítulo 1, meus amados. E o título do capítulo 1 é Nas Zonas Inferiores. Mas antes de começarmos a nossa leitura comentada, o nosso estudo aqui, vamos então relembrar que aqui em mim vocês têm uma monitora apenas, uma colega, uma amiga que está facilitando para que todos que têm desejo de aprendizado sobre a obra de André Luiz possam estar participando aqui junto comigo. E recordo também que se houver alguma dúvida que você tiver, pode deixar aqui nos comentários, que posteriormente eu vou reunindo e vou respondendo as dúvidas que surgirem, ok? Então vamos começar a leitura. André Luiz diz: Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos. Então, André Luiz começa nos falando aqui que ele se sentia perdido, né? Ele tinha essa impressão, essa ideia de que ele tinha perdido o tempo. E a noção de espaço para ele tinha se esvaído, não é mesmo? Porém, ele estava muito convicto de que ele não pertencia mais ao número dos encarnados. Ele sabia que ele estava desencarnado, só que ele não compreendia porque ele sentia que os seus pulmões respiravam e respiravam normalmente. Ele estava, então, completamente confuso. Prosseguindo a leitura. Desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis? Impossível esclarecer. Então veja que ele diz aqui que ele não sabia há quanto tempo ele estava assim, não é? Ele estava completamente perdido, ele se sentia como se ele tivesse se tornado joguete de forças irresistíveis, ou seja, forças que ele não conseguia lutar contra elas. Prosseguindo. Sentia-me, na verdade, amargurado duende nas grades escuras do horror. Cabelos eriçados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me, muita vez gritei como louco, implorei piedade e clamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas quando o silêncio implacável não me absorvia a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus respondiam-me os clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos alvares, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Então, olha a situação terrível em que ele se sentia. Ele se sentia ali como se ele fosse um ser brutal, né? Embrutecido totalmente. Se sentia sujo, com os cabelos eriçados, o coração dele estava aos saltos, ele tinha medo terrível, não é? Gritava feito louco. Imagina a situação que o André Luiz estava passando. Ele implorava por piedade, clamava contra aquele doloroso desânimo, ele se sentia profundamente desanimado, subjugado no espírito, não é? Quando havia silêncio, porque o burburinho da sua própria alma era muito grande, mas quando havia silêncio, ele era absorvido pelos lamentos terríveis e comovedores
que estavam ali em torno dele, daqueles companheiros de mesma situação em que ele vivenciava. Eram seres que lhe pareciam enlouquecidos, fora que existiam também seres que lhe assustavam com gargalhadas sinistras, não é mesmo? E aí os companheiros ali estavam prisioneiros da loucura, como ele nos diz aqui. E haviam também formas que lhe pareciam, segundo o seu entendimento e aprendizado na terra, diabólicas. Eram rostos terríveis, expressões animalescas, e a paisagem era totalmente enegrecida, com aquela escura luz alvacenta, como ele diz aqui, né? Uma neblina espessa, de quando em quando banhada pelo sol que lhe aquecia muito de longe. Ou seja, era uma região totalmente escura, pesada, densa. Por quê, gente? Porque nós vamos ver aqui mais adiante, através dos estudos da obra de André Luiz, que a nossa mente ela cria essa realidade. As vivências que nós temos criam essa realidade. Então, André Luiz era um homem, quando encarnado sobre a Terra, muito materialista. E aí, pelas suas atitudes, nós vamos ver posteriormente que ele criou esse panorama para si mesmo. Então, aqui ele está numa zona muito, muito obscurecida. E aí ele prossegue. E a estranha viagem prosseguia. Com que fim? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impedia de roldão. Onde o lar, a esposa, os filhos? Perdera toda a noção de rumo. O receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos em pleno sepulcro. Olha só a situação, gente. Ele se sentia tão apavorado que ele corria o tempo todo. Ele não tinha descanso. Ele corria desesperado, cheio de medo, e não entendia onde estava o lar dele, onde estava a esposa, os seus filhos. Ele tinha perdido todo o rumo, toda a noção de rumo, toda a noção de tempo. E tinha um receio que preenchia todo o tempo a alma dele, com aquele medo pavoroso de tudo que ele estava vivenciando ali. E aquele pavor daquelas trevas em que ele se sentia absorviam todas as faculdades de raciocínio dele. Ele não conseguia concatenar, reunir as ideias de forma clara como a gente faz. Sabe quando a gente está com muito medo? Pois é, a situação de André Luiz aqui era muito, 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 muito maior do que isso que a gente sente quando a gente está com muito medo. E ele começou a sentir isso logo que ele se desprendeu dos seus últimos laços físicos, ele nos diz aqui, quando ele estava ainda no sepulcro. Ele já começou a sentir essa sensação logo que ele foi baixado o seu corpo no sepulcro. Prosseguindo então. Atormentava-me a consciência. Preferiria a ausência total da razão, o não ser. De início as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto, e apenas, em minutos raros, felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente, a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me irônicos. Era imprescindível fugir deles. Olha como ele se sentia, gente. Que situação terrível, não é? Olha o que a mente humana pode criar para si mesma. Olha o que as nossas más ações podem fazer conosco. Ele se sentia com a sua consciência completamente atormentado. De tal forma que ele preferia não existir. Só que como ele começa nos dizendo lá na mensagem inicial do livro, a vida não cessa. E aí ele nos conta que de início as suas lágrimas lhe lavavam o rosto incessantemente. E apenas muito raramente ele se sentia mais aliviado um pouquinho para poder dormir. Só que esse sono era apenas cochilos, e cochilos em meio ao pavor. E aí daqui a pouco ele era interrompido
de forma muito brusca, nessa sensação leve de alívio. E ele diz aqui então que esses irmãos que ele via como seres monstruosos lhe acordavam irônicos e que era novamente imprescindível fugir. Então, amados, imaginemos a situação. Ele estava sempre correndo, sempre com medo, sempre apavorado, sempre perseguido, sempre atormentado, naquela situação terrível e assombrosa, naquela zona trevosa em que ele se sentia. Prosseguindo então. Reconhecia agora a esfera diferente a erguer-se da poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos atritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me a considerações estonteantes. Em momento algum o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, ao meu ver, valioso patrimônio nos planos da terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho de gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanece acima de toda cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionaria voluntariamente. Então, ele se encontra aqui, não é? No paradigma de ficar pensando o que ele fez da sua fé e da sua vida na Terra. Ele se sentia em pensamentos angustiosos, né? Que estavam ali tocando a alma dele de forma muito profunda, mas que ele sentia que infelizmente era tarde demais. Aquilo que ele deveria ter feito na Terra, buscando a fé e os princípios filosóficos para a prática do seu dia a dia, já não podia mais ser feito. Ele era baseado apenas em ideias filosóficas, políticas e científicas, e agora ele via que isso era profundamente secundário, que não significavam tão valiosos valores e patrimônios assim como ele acreditava quando estava na Terra. E aí ele via que surgia a urgência de reconhecer que a humanidade não se constitui apenas da vida na Terra, mas sim que existia algo além, que somos espíritos eternos e que nós estamos sempre a caminho da gloriosa destinação, da qual nós deveríamos todos os dias buscar a nossa mais alta evolução, buscar a nossa autotransformação moral e praticar os verdadeiros valores espirituais. Ele verificava que nesse momento, em suas relembranças de pensar sobre o que estava acontecendo, que alguma coisa permanecia além daquilo que era meramente intelectual. Ele via que algo além existia porque ele estava ali, além da vida física, ele estava vivo. O físico dele havia morrido, tinha ficado no sepulcro, mas ele estava ali, muito vivo.
não é mesmo? E aí, essa semelhante análise surgia para ele, contudo, como ele diz aqui, tardiamente. Ele sentia-se culpado, na verdade, de não ter feito algo a mais para elevar o seu padrão moral. Ele conhecia, sim, ele diz aqui, o Velho Testamento, e inclusive folheava o Evangelho. Mas ele diz aqui que ele reconhece que quando ele estava na Terra, ele não procurava, na verdade, o significado das letras sagradas. Ele não trazia isso para a luz do seu coração. Ele não trazia isso para a prática do seu dia a dia. E ele identificava essas questões todas espirituais apenas como uma convenção. E ele seguia, inclusive, as ideias e as críticas dos escritores que não tinham sentimentos e consciências espirituais. Ele entrava nessas ideias de desacordo contra essas verdades essenciais do espírito. E em outras ocasiões ele confessa aqui que ele interpretava o sacerdócio organizado sem sair do seu círculo de contradição. Ele se sentia voluntariamente estacionado. Então ele, na verdade, quando frequentava algum culto religioso junto da família, era apenas uma convenção, como a maioria das pessoas fazem, gente. E aqui nós vamos aprendendo tanto com ele, não é mesmo? Como é necessário buscarmos a nossa elevação moral, a nossa transformação, a nossa mudança de paradigma, as práticas verdadeiras daquilo que a gente vem aprendendo no dia a dia com a espiritualidade maior. E André Luiz prossegue. Em verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele não era um homem de má fé, não é? Ele não era um criminoso aos seus próprios olhos, mas o imediatismo, que é aquilo que acontece com a grande maioria das pessoas, havia absorvido ele, não é? E aí, a existência terrestre dele era, na verdade, um dia a dia comum, como qualquer outra pessoa que não presta atenção à espiritualidade. Porque Jesus nos ensinou o quê, meus amados? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Mas o que a grande maioria faz? A grande maioria, mais do que 90% da população humana, busca em primeiro lugar as coisas materiais. O imediatismo é mais fundamental. Ele absorve a vida das pessoas. E aí, se sobra algum tempo, quando sobra algum tempo, as pessoas se voltam para Deus. E geralmente, meus amados, as pessoas buscam a Deus quando estão no desespero, mas esquecem-se de ser gratos de todas as bênçãos que recebemos diariamente. Então é isso que André Luiz está nos falando. Que ele estava absorvido quando em vida física pela filosofia do imediatismo, mas que a existência terrestre era apenas algo assinalado como a craveira comum, ou seja, como a maioria das pessoas existem. Uma existência apenas baseada nas coisas do mundo físico. Infelizmente, muito pouco espiritual. E aí ele continua nos contando. Filho de pais talvez excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo. Organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitar a terra, gozar-lhe os bens, colher as bênçãos da vida, mas não lhe retribuir a ceitil do débito enorme. Tivera paz
cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos, que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Possuir um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres de fraternidade. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germens divinos que o Senhor da vida colocara em minha alma. Sufocara-os criminosamente, no desejo incontido de bem-estar. Não adestrara órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou como um mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. Então, olha só, gente, ele reconhece a situação dele, né? Ele se diz aqui um mendigo infeliz, exausto e em pleno deserto. E ele reconhece que a situação em que ele estava vivenciando era justa, porque ele, quando na terra, ele não tinha feito nada para que isso mudasse, não é mesmo? Ele diz aqui que ele vivenciava uma situação de pais que talvez tivessem sido generosos excessivamente. E aí o que ele está dizendo aqui, gente? Ele está nos falando daquelas situações em que nós damos demais aos nossos filhos. Tudo tem que ter limite, meus queridos. O mundo lá fora não vai dizer sempre sim aos nossos amados. Mas temos que ter cuidado para não encher demais de bens os nossos filhos, lembrando que quando eles chegarem a ouvir um não, isso vai lhes causar grande dano. E será muito mais doloroso aprender dessa forma. Nós não podemos dar tudo aos nossos filhos, de mãos beijadas, sem que eles façam a sua parte, sem que eles se comprometam com o processo. E assim na vida diária, não é mesmo? Porque que tipo de seres nós vamos estar formando? Seres egoístas, seres gananciosos, seres arrogantes, seres que acreditam que só eles é que têm valor. Seres que não estão fundamentados no bem verdadeiro da vida. Porque às vezes a gente pensa que está favorecendo um filho, dando tudo a ele, e nós estamos o prejudicando. Então é isso que André Luiz está falando aqui. Que os pais foram excessivamente generosos, ou seja, os pais de André Luiz mimaram a ele. E aí, gente, tudo que nós vamos vendo aqui em André Luiz, a gente tem que ir puxando para a nossa vida, para o nosso entendimento, para que a gente possa absorver o máximo possível de aprendizado. Não é? Nós temos que ter limite, educar os filhos com os verdadeiros valores e dar, sim, aquilo que eles necessitam, mas não fazermos excessos. Excesso de generosidade, gente. Como psicanalista que sou, posso lhes dizer, põe a perder a vida das pessoas. Muitas vezes isso requer anos de análise posteriormente, quando na fase adulta. Porque os pais foram generosos excessivamente e estragaram mimando a pessoa. E aí ela não sabe lidar com os nãos da vida. Então, tomemos cuidado para criar os filhos da melhor forma possível, não lhes dando tudo de mãos beijadas e não lhes dizendo sim o tempo todo, lhes dando também limites, porque os limites nos auxiliam a crescer enquanto pessoas durante a nossa vida. Ele segue dizendo, então, que os títulos universitários que ele angariou como médico, enfim, ele não teve nenhum sacrifício, porque ele ganhou tudo de mão beijada dos pais. E aí ele continua dizendo que ele era
aquele tipo de jovem que tinha compartilhado os vícios da mocidade do seu tempo. E a mocidade do tempo de André Luiz, lá pela década entre 20 e 40, imaginemos como era, né, gente? Nós sabemos da história dos nossos avós, não é? Eram, infelizmente, homens que tinham uma vida promíscua. Eles iam para dentro dos prostíbulos, bebiam, fumavam, tinham casos lá com as prostitutas, usavam daquelas pobres mulheres e depois eles voltavam para dentro do seu lar como se nada fosse. Assim era a sociedade machista daquela época. Era do costume daquela época, era natural, era inclusive estimulado que assim fosse. Então ele se perdia nesses vícios todos. E aí ele diz então que, como isso era natural, ele organizou um lar para ele havia conseguido filhos, ele havia perseguido situações estáveis para garantir a tranquilidade econômica do seu grupo familiar, não é? O que as pessoas fazem na maioria das vezes, gente. Nós, seres humanos, somos seres estranhos. A gente costuma buscar todas essas questões, não é? Um lar, filhos, situação econômica estável, não é mesmo? Mas a gente esquece do fundamental, que é a proximidade de Deus, a proximidade dos verdadeiros valores. E aí ele segue dizendo que, mesmo assim, né, ele experimentava essa noção de ter perdido tempo. E aí sempre aquela acusação silenciosa da consciência. O que é isso? É Deus falando ao nosso coração, né? Aquela sensação de falta algo na minha vida, não é? Está faltando algo em minha vida. O que acontece aqui? É porque nós não fomos criados para sermos egoístas, para olharmos para nós mesmos apenas. Nós fomos criados para partilhar uns com os outros, porque nós somos todos filhos do grande Criador, então somos todos irmãos. E aí ele continua dizendo que ele habitou a terra, gozou os bens que aqui ganhou e, infelizmente, não retribuiu nem um ceitil do débito que tinha com o grande poder divino, com essas bênçãos que ele tinha recebido sobre a terra. E aí ele continua falando que os pais dele eram extremamente generosos e tinham se sacrificado por ele, mas ele nunca tinha avaliado isso. E, gente, quantas e quantas vezes nós observamos, e às vezes até mesmo nós cometemos esses enganos, de não olhar com amorosidade justa para os nossos pais, que se sacrificaram por nós, que deram o seu melhor, que foram extremamente generosos. Nós olhamos para os nossos pais, às vezes, como se eles fossem obrigados a fazer tudo o que nós queremos. Nós olhamos para os nossos pais, às vezes, como se eles fossem sempre a fortaleza que existe sobre a terra. Nós não lhes damos os direitos de que eles sejam humanos, o que são. Nós achamos que eles são heróis e heroínas. Nós não costumamos agradecer e valorizar a generosidade e os sacrifícios feitos por nós. Isso passa livre, isso não é avaliado. E aí a gente trata os mais velhos, os anciões da nossa família, os nossos pais, os nossos avós, como se eles não existissem, como se eles fossem apenas peças dentro da nossa casa. Mas nós esquecemos que um dia nós também poderemos estar na sua posição. E nós esquecemos que se eles não existissem, nós não estaríamos aqui. Se eles não fossem generosos conosco, nós não teríamos chegado aonde chegamos. Se eles não tivessem muitas vezes se sacrificado por nós, nós não teríamos tido a vitória que nós tivemos até aqui. Nós não teríamos vencido os obstáculos que vencemos até aqui. E aí ele diz que a esposa e os filhos, ele tinha prendido ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Ou seja, ele tinha a sua família como propriedade sua,
Mas ele não valorizava nem educava esses filhos e essa família, não compartilhava com essa família o benefício verdadeiro da humanidade, do reconhecimento, da justiça uns com os outros, da igualdade uns com os outros, da educação salutar, do convívio salutar. Ele tinha como propriedade suas, não é? E aí ele diz que ele possuía um lar que ele fechou a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Ou seja, ele não sabia partilhar as bênçãos que ele tinha. Ele era um egoísta, como a grande maioria da população o é, gente. Ele não sabia partilhar o que ele tinha. Ele diz que se deliciava com os júbilos da família, mas que ele esquecia de estender as bênçãos divinas para a imensa família humana. Ele se esquecia da fraternidade. E como é fundamental, meus queridos, a gente lembrar da caridade. Allan Kardec nos diz que fora da caridade não há salvação. De tão séria que é a prática da caridade para o nosso caminho evolutivo. Quando nós temos um pouco mais, nós não costumamos partilhar com as pessoas. Muitos de nós, meus queridos, não sabemos partilhar, não sabemos ser fraternos. E a partilha, meus amados, ela começa desde o alimento da nossa mesa, que sobra, até as vestes que estão guardadas dentro dos nossos armários e que nós não usamos há muito tempo, mas que estamos guardando egoisticamente. Ela passa pelo carinho, pela dedicação, pela boa vontade, pela amorosidade que nós podemos ofertar às pessoas que têm necessidade. Da escuta compassiva, muitas vezes até mesmo com aqueles que estão dentro do nosso lar, que pode ser a esposa, o esposo, o filho, a filha, a mãe, o pai, o irmão, o amigo que ali está conosco, necessitando de falar o que tem em seu coração, necessitando de receber uma palavra amiga, um carinho espontâneo, necessitando de amparo, de auxílio. E também estender para aqueles que têm necessidade lá fora, compartilhando a bênção que nós temos dentro do nosso lar, dentro de nós mesmos, com o outro que precisa de nós. E aí ele diz que ele se considerava então uma flor de estufa, porque o que acontece com a flor de estufa? A flor de estufa é aquela flor que é criada de forma toda especial e que se sai dali da estufa, ela não tem suporte para aguentar as realidades do clima lá fora, porque ela foi criada na estufa. Ela não entrou em contato com a realidade. Então André Luiz se coloca nessa posição. Ele diz que ele foi uma flor de estufa, não é? E aí ele diz que ele não desenvolveu os germes divinos que o Senhor da vida coloca na nossa alma. Ou seja, ele não desenvolveu bondade, ele não desenvolveu generosidade, ele não desenvolveu amorosidade, ele não desenvolveu solidariedade, ele não desenvolveu partilha amorosa. Ele era como a grande maioria dos seres humanos são, como ele está nos contando aqui. Ele diz que ele sufocara criminosamente no desejo incontido de bem-estar aos filhos, à esposa, à família, porque ele achava que assim ele estava controlando a situação. Ele era um controlador, essa que é a verdade. Como acontece com muitas e muitas pessoas, gente, que é controladora. E muitas vezes essas pessoas somos nós. Então, a história de André Luiz aqui não é para que a gente apenas escute e diga, poxa, o cara era assim mesmo. Não. Para nós irmos aprendendo e trazendo para a nossa realidade, para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso aproveitamento. Então, ele diz que era justo ele estar ali. Ele se sentia, como ele diz aqui, um aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não podia acompanhar senão compulsoriamente a carreira incessante das águas, ou seja, ele estava sendo impulsionado à força. Por quê? Porque ele não se preparou enquanto ele esteve encarnado.
Ele não buscou a espiritualidade, ele não buscou a fé verdadeira, ele não praticou o bem que ele podia ter praticado. E ele ganhou a oportunidade riquíssima de ter o pai e a mãe sempre à sua disposição, uma esposa abençoada, os filhos lindos, um lar, uma profissão maravilhosa como a medicina, uma condição financeira abençoada, na qual ele poderia auxiliar e abençoar muitas e muitas vidas, com a sua profissão, com os seus atendimentos, financeiramente, estendendo o amor que ele tinha dentro do seu lar, mas ele mantinha inclusive os seus aprisionados, porque ele era controlador. Então ele não adestrou os conhecimentos da alma para a vida nova que ele estava vivenciando naquele momento. E aí ele se sentia perambulando à mercê de impetuosos tufões, ou seja, impulsionado à força. Porque quando nós não vamos pelo amor, meus amados, nós vamos pela dor. E que bom que nós aprendêssemos a ir pelo amor e não pela dor. É isso que André Luiz quer nos acordar, para que nós possamos ir pelo amor e não pela dor. E aí ele nos completa: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes depois. Olha só que conselho maravilhoso para a conclusão desse capítulo. O que ele está nos dizendo, gente? Para que a gente se prepare, para que a gente busque em primeiro lugar o reino divino, o reino de Deus, o reino espiritual, para que a gente se prepare com as práticas do bem e da amorosidade, da fraternidade, partilhando o que nós temos de bom, do nosso conhecimento, da nossa boa vontade, das nossas mãos estendidas para quem precisa, da nossa escuta compassiva àqueles que estão necessitando se abrir, do nosso tempo que é precioso, ofertado, abençoando a vida das pessoas quando elas precisam, das nossas preces, das nossas orações. Amados, quanto faz as nossas preces e as nossas orações pela vida das pessoas, pelos irmãos queridos que já se foram. Quanto nós servimos orando, meus queridos. Nós vamos estudar posteriormente sobre a força do pensamento, sobre a força da prece, aqui mesmo na obra de André Luiz. Quanto, meus amados, nós podemos fazer e mitigar de tristeza e de angústia quando nós consideramos de pegar um pouquinho do alimento que nós temos dentro do nosso lar e partilhar. Quanto, meus amados, nós podemos fazer ofertando um tantinho do valor que a gente ganha para auxiliar a alguma ONG que trabalha pelo bem das pessoas, alguma casa espiritualista que auxilia as pessoas, uma cesta básica, um valor que a gente contribua mensalmente. Pode ser pouco, mas o pouco vai se reunindo com outro pouco e se torna muito. Quanto nós podemos fazer, meus queridos, quando nós temos condições de visitar os hospitais, uma pessoa que está adoentada, um irmão que esteja preso, porque se ele está preso, meu querido, minha querida, ele não é para ser julgado, ele já foi julgado, ele já está cumprindo a sua pena, ele precisa de amparo, ele precisa de amizade, ele precisa de estímulo para prosseguir, buscando a paz e a reconstituição da sua vida. Então, se nós pudermos e se nós conhecermos as pessoas, tivermos condições de fazer visitas às prisões, façamos. O nosso querido Chico fazia visitas às prisões. E ele não ia lá julgar ninguém. Ele ia lá para dar carinho, para ofertar uma palavra amiga, para levar alguma necessidade que os presos tinham. Ele ia lá para ofertar o seu melhor.
Quantas coisas boas, meus queridos, nós podemos fazer pela vida das outras pessoas? Amparar, acolher, levar uma palavra amiga, fazer uma oração, fazer uma visita. Não julgar, isso já é caridade, meus amados. Entender quando as pessoas estão nas suas debilidades. Socorrer quando elas estão em necessidade. Compartilhar um alimento, uma veste, uma quantia em dinheiro para alguma ONG que esteja trabalhando pelo bem e pela solidariedade de outras pessoas. Dar um pouco do nosso tempo ofertado em alguma casa espiritualista, casa espírita, onde nós possamos ofertar o nosso melhor. Distribuir alimento para aqueles que necessitam nas ruas. Fazer um trabalho abençoado de ensino daquilo que nós estamos aprendendo, de partilha, como por exemplo, aqui no canal Universo da Mulher, que tem centenas de vídeos aqui, ofertados com todo o amor que tenho, para abençoar a vida de outros queridos, outras queridas. Sempre há o que podemos fazer. E assim nós vamos nos preparando, meus queridos. As nossas orações sinceras pela manhã, pelo anoitecer, a nossa gratidão pelas bênçãos que nós ganhamos de Deus a todo momento, a nossa busca sincera da nossa melhoria moral, naquelas debilidades que nós ainda carregamos, no reconhecimento dos nossos enganos, na busca sincera da autotransformação. Há muito que nós podemos fazer, meus queridos. Então, André Luiz nos convida aqui com muito carinho, com muita dedicação, dizendo: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Ele está dizendo: não cheguem à condição que eu tive que chegar para depois ir buscar a minha elevação. Venham para o lado de cada vida preparados. Evitem o caminho da amargura, se preparando o interior do seu coração. Acendam as luzes, as vossas luzes, antes de atravessar a grande sombra. Busquem a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Esclareçam se ele quer dizer. Busquem aquilo que verdadeiramente faz sentido, os verdadeiros valores. E aí ele conclui dizendo: suai agora, para não chorardes depois. Ou seja, estudem, se esforcem, busque a sua melhoria moral, espiritual, a sua elevação. Pratiquem a caridade, a fraternidade, a amorosidade, a gratidão, para que depois vocês não precisem chorar. Suem agora, para que posteriormente vocês não precisem chorar. Então foi muito abençoado esse capítulo, não é mesmo, meus queridos? Espero que vocês tenham gostado demais esta partilha, que nós possamos continuar buscando a compreensão mais profunda ainda daquilo que André Luiz nos fala aqui, que a gente possa se reavaliar, que a gente possa verdadeiramente acender as nossas luzes, não é mesmo? Evitar caminhos de amargura, buscar preparar os nossos campos interiores do coração, buscar nos elevar espiritualmente, buscar as práticas dos verdadeiros valores espirituais que vão nos elevar e que a gente possa prosseguir aqui unidos nessas partilhas lindas e amorosas. Relembro então que todas as segundas-feiras, às 19 horas, nós temos aqui o EJE, a partilha do estudo sistematizado da doutrina espírita. Nas quartas-feiras, às 21 horas, nós temos o Evangelho no Lar, aqui no nosso canal Universo da Mulher. Nas quintas-feiras, nós temos às 18h30 a partilha do estudo da obra de André Luiz, como nós estamos fazendo agora aqui, o estudo do livro Nosso Lar. E nas sextas-feiras, às 18 horas, nós temos o Momento do Passe. Venham participar e vamos juntos evoluir
e nos elevar dia após dia, meus queridos, nessa partilha linda, nessa partilha abençoada que Deus tem nos proporcionado. Desejo de todo o meu coração que os poderes de Deus Pai Todo-Poderoso e Amoroso, de Jesus Cristo, nosso amigo, nosso mestre e nosso irmão maior, de Maria Santíssima, nossa mãezinha abençoada, e de nossos benfeitores queridos que sempre estão conosco, possam estar dia após dia nos abençoando, e que nós sejamos sempre buscadores fiéis da cumplicidade, da compreensão deste grande amor recebido. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, minhas lindezas sagradas. Abençoados sejamos todos nós.